Graça e paz, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais este momento de reflexão bíblica. Hoje à noite nós teremos a alegria de revisitar uma reflexão bíblica que tivemos no início da quarentena. Foi logo aquele momento em que a gente estava saindo das reflexões bíblicas no Instagram, a gente fazia exclusivamente pelo Instagram, e passando a fazer no YouTube. Então, a de hoje, a que a gente vai rever hoje, é aquela que fez essa transição. Inclusive, no iniciozinho, eu ainda fiz a transmissão de forma concomitante, não é? Tanto no YouTube quanto no Instagram. E o assunto dela é muito interessante, muito importante, vale a pena a gente rever e, inclusive, perceber o que Deus nos deu a graça de ter e de avançar, de conseguir durante esse período, não é? E de lembrar esse passado próximo, mas um passado importante. Então, convido você a ficar bem atento e a acompanhar comigo essa reflexão que eu vou colocar aqui pra gente. E espero que Deus fale ao seu coração neste momento também. Não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te... Graça e paz a todos. Nós estamos agora com a transmissão nas duas plataformas, tá bom? Então, quem estiver entrando agora pelo Instagram, pode também entrar pelo YouTube, né? Vai escolher aí a sua plataforma para assistir. E quem estiver olhando pelo YouTube, dê aqui um retorno para a gente saber como está a transmissão, né? Aqui, fale aqui pelo chat, para que eu saiba se está tudo ok, se está tudo em ordem, tá bom? E a partir de agora, estando tudo em ordem, a gente ter aí essas transmissões pelo YouTube mesmo. Então veja aí quem está assistindo. Quem está pelo Instagram, diga aí se o áudio está ok, se está beleza. E quem está pelo Facebook, pelo YouTube, melhor dizendo, pode dizer também. Estou vendo aqui o pessoal falando pelo chat no YouTube, né? Então, Ibis está dizendo aqui que está tudo ótimo, beleza. Se está ok. A partir de agora a gente vai ter essa transmissão pelo YouTube. E eu vou tentar ver se a gente
fica só pelo YouTube mesmo, né? Porque é até mais fácil. Quem quiser assistir pela TV, fica aquela tela inteira, então fica melhor. Vamos começar então, já que está todo mundo ok. Vou colocar aqui no Instagram, na tela do Instagram, o nosso texto de hoje, também com aí o tema, e eu vou colocar aqui depois da oração no YouTube o texto e vou fazer a leitura dele também. Convido você neste momento a fechar os olhos para que a gente ore ao Senhor, para que a gente peça a Deus para nos abençoar, para nos conduzir neste momento de reflexão, tá bom? Então, ore comigo, vamos clamar ao nosso bom Deus agora. Feche os olhos. Senhor Deus, obrigado por mais este momento que nós temos, por mais este encontro, neste ciclo de reflexões bíblicas. Que o Senhor abençoe cada um de nós, ministre a Tua palavra ao nosso coração, nos encha com Teu Espírito Santo e nos faça aprender um pouco mais da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vou fazer a leitura do texto agora, não é? E vou fazer aqui a leitura fazendo essa apresentação lá pelo YouTube, né? Para quem está aí pelo YouTube vai ver agora. E vou fazer aqui a leitura do texto. O texto é Mateus capítulo 7, versos de 15 a 20, tá bom? Então, Mateus 7, dos versos 15 a 20. Vou fazer essa leitura aqui agora. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, aqui a gente teve a leitura desse texto da nossa reflexão desta noite, e a gente vai poder agora pensar sobre cada detalhe dele aqui, porque ele ensina muito para a gente. A mensagem aqui vem como um complemento daquilo que nós meditamos ontem, de tudo que a gente tem meditado nesses dias, tá bom? Então, quando a gente olha para esse texto, a gente tem que pensar nele em conexão com o texto de ontem também e com todo o restante. Então, vamos analisar agora. Eu peço que você que entrou pelo Instagram, já que a nossa transmissão pelo YouTube está legal, está 100%, pelo menos pelo que a gente pode notar aqui, pelo que eu posso notar, eu peço que você vá lá para o YouTube, tá bom? E eu vou encerrar essa transmissão aqui pelo Instagram e vou seguir lá pelo YouTube só, para a gente ter aquela transmissão só por uma plataforma, tá bom? Então, siga lá para o YouTube e acompanhe lá pelo canal da igreja a transmissão. Eu vou encerrar aqui agora, vá para lá, que aí eu vou continuar com quem está me vendo pelo YouTube. Então, quando a gente olha para essa parte desse texto, agora acompanhando aí, pegando todo mundo que está vendo pelo YouTube, vocês todos que estão pelo YouTube, estão ouvindo ok? Estão ouvindo bem? A imagem está boa? Séfora aqui disse maravilha, né? E o bom é que pelo menos a gente não tem também a preocupação com o tempo, né? Aqui no YouTube não tem. A gente pode continuar tranquilamente. Então, tudo ok?
Estando todo mundo der o ok, eu vou seguir, tá bom? Porque quando a gente olha para esse texto, vamos pensar dentro daquela ideia, ok, tudo ótimo, show de bola, daquela ideia do que a gente já analisou desde o início do capítulo 5, esse texto, nessa parte toda, esse período, e a gente vai perceber que todos esses ensinos de Jesus, esse ensinamento do Senhor, é algo que tem que ser levado para a prática. Então é a grande ordem, não é só para saber, não é só para conhecer, pelo simples fato de conhecer a mensagem, de saber o que o texto está passando para a gente e o que o Senhor ensinou para aquelas pessoas naquele momento. Jesus, desde do que a gente está vendo a todo momento, mas ontem, mais de um evento mais recente, a gente viu Jesus exortando as pessoas que o ouviam a que elas vissem a porta estreita e a porta larga e entendessem que a porta estreita faz alusão aos ensinos dele e à maneira como devemos viver, porque a salvação, a vida cristã, ela é a porta estreita, é algo mais difícil, é algo que exige mais da gente. Então, pensando nisso, pensando nesse aspecto, Jesus falou naquele texto que a gente pensou ontem, refletiu ontem, sobre a necessidade de lembrarmos dessas informações e de colocarmos em prática para que vivêssemos nos termos dessa porta estreita. Então, essa porta estreita é aquela porta que simboliza a vida cristã, os ensinos que o Senhor nos trouxe e esse nosso cotidiano vivendo de uma maneira que para o mundo é uma maneira muito difícil e para a gente até em muitos aspectos é difícil também, que é o símbolo desse caminho mais estreito. E agora, Jesus fala sobre algo, faz um alerta, que é o alerta sobre as pessoas, aqueles que anunciariam essa mensagem. A mensagem anunciada, que Jesus fala aqui, ela tem conexão com o que tem nos versículos anteriores, da porta estreita e a porta larga, porque os falsos mestres, eles apareceriam no corpo, na igreja, no corpo de Cristo, para falar sobre esse caminho de uma maneira mais fácil, em termos mais fáceis, de uma maneira em que você pudesse olhar e acreditasse que poderia viver de uma maneira menos exigente nos termos cristãos, você poderia viver de uma forma mais concessiva, sem que isso afetasse a sua fé cristã. E Jesus está falando justamente sobre isso, chamando a atenção, porque esses falsos mestres se aproveitariam dessa vontade, desse perfil do ser humano, desse perfil nosso, de querer sempre viver de maneira menos exigente possível. E a gente já viu que o ensino cristão, o ensino da palavra do Senhor, nos faz perceber que devemos passar por esse caminho estreito, que está aí simbolizando os ensinos do Senhor. E a gente vai ver aqui justamente esse quadro. E quando Jesus fala sobre os falsos profetas, que eram aqueles lobos cobertos com peles de ovelhas, Jesus está falando sobre algo que para os judeus, naquele momento, era algo bastante comum, conhecido, porque as pessoas sabiam o que, de fato, elas estavam vendo todos os dias, o que isso simbolizava. Porque quando a gente olha para a cultura da época, a gente vai perceber que os pastores que cuidavam das ovelhas normalmente vestiam aquelas roupas, né, aquela capa feita com pele de ovelha para se aquecer, para que pudessem ali ter realmente algo mais aconchegante, né? E era uma marca registrada dos pastores daquela época, mas também era uma marca registrada dos profetas e dos falsos profetas, né? Porque os profetas normalmente usavam também uma roupa, um colete, algo que marcava, né, a vestimenta, como era formada aquela roupa deles, que colocavam essa roupa feita com pele de ovelhas ou pele de camelos, o que é que fosse, mas era algo bem rústico. Usava isso e era fácil identificar um profeta
quando ele estava ali usando esse tipo de roupa. As pessoas percebiam que ali estava passando um homem que se devotava ao Senhor e servia ao Senhor como profeta. Mas os falsos profetas também vestiam essas roupas feitas com peles de animais. E pela roupa, só pela roupa, poderiam dizer: não, ali está um profeta também. Está indo um profeta. Vai caminhando ali um profeta. E era algo acontecia assim tão fácil no meio do povo, que no Antigo Testamento a gente vê aí diversos relatos, sobre profetas que, enquanto profetas do Senhor, estavam anunciando o reino, estavam pregando sobre o reino, e falando sobre o pecado da nação, a ordem do Senhor, para que eles se arrependessem. Havia aqueles profetas que eram falsos profetas que estavam anunciando: não se preocupem, porque Deus vai nos libertar, não mudem nada, porque Deus está no controle e vocês não estão errados. E falavam totalmente o contrário do que era aquela mensagem para aquelas pessoas, e aquela mensagem levada pelos verdadeiros profetas. Então, acontecia isso no antigo Israel e também aconteceria na igreja. E é tão interessante perceber isso, que no caso da igreja no Novo Testamento, a gente vê que havia um documento, não é, na igreja, que é o Didaquê, que é aquele primeiro livro cristão de disciplina eclesiástica, e ele já tinha ali algumas previsões sobre como a gente deveria, como a igreja no primeiro século, em toda a sua existência, deveria analisar essa situação. Só que no primeiro século acontecia muito mais, porque havia aqueles pregadores itinerantes, aquelas pessoas que se diziam profetas do Senhor e que viviam ali numa pregação itinerante. E o Didaquê trazia alguns requisitos, alguns critérios que deveriam ser analisados para se entender se aquele profeta, se aquela pessoa era um falso profeta ou não. E aqui eu quero até compartilhar algumas, né? Uma delas, eu já até falei na igreja, em uma das minhas pregações na igreja, lá na Manaim, sobre aquele prazo que a pessoa podia ficar na casa da outra pessoa, de um irmão na fé. Por exemplo, naquela época, os pregadores itinerantes iam viajando de cidade em cidade, anunciando a palavra do Senhor. E pelo Didaquê havia um prazo máximo para que aquela pessoa, aquele pregador itinerante, aquele profeta, pudesse ficar na casa daquele irmão. Ele só podia ficar até no máximo 3 dias. E o Didaquê diz assim: mas ficará em cada congregação um só dia, 2 dias possivelmente. Se ficar mais de 3 dias, é um falso profeta. Então, aquela ideia, né, que alguns tinham na época de se aproveitar da fé, como acontece hoje também, né? Se aproveitar da fé, e ali poderia viajar pelas cidades, viajando pelas cidades, teriam um local para ficar, não precisariam de hotel, poderiam ficar na casa dos irmãos. E aí uma prova para mostrar que aquele profeta era falso era a quantidade de dias que ele ficava na casa de um irmão. Então, se ele estava na casa daquele irmão há mais do que 3 dias, ele já era considerado um falso profeta e ele deveria ser colocado para fora. O Didaquê também fala sobre um outro critério, que é o critério de que se aquele profeta chegasse na casa de quem o recebeu, né, e ele chegasse ordenando, né, que preparassem uma mesa para ele, para o café dele, para o jantar, qualquer que fosse, ali já estaria claro que ele era um falso profeta. Olha só o que diz o Didaquê. Se pretendia falar inspirado pelo Espírito Santo, ordenando que se preparasse mesa para comer, podia ser considerado um falso profeta. Quem quer que lhes diga no Espírito, deem dinheiro ou qualquer outra coisa, não o devem ouvir. Mas se exigir que deem a outros que têm necessidade, outras pessoas que têm necessidade, ninguém deverá julgá-lo.
Então, o profeta aqui que chegasse na casa de alguém e dissesse assim, olha, ponham a minha mesa, põe a mesa para eu comer, ordenando, né? Ou então, me deem dinheiro. Se ele chegasse falando isso, ou ordenando qualquer outra coisa, o Didaquê, naquele trecho, Didaquê, capítulos 11 e 12, falam sobre isso, diz que ninguém deveria ouvi-lo, né, e desconsiderá-lo. Mas se ele chegasse naquela casa, ou na congregação, na igreja, dizendo que ele estava ali, e que aquela oferta, ou aquilo que fosse levantado, fosse para as pessoas mais necessitadas, para terceiros, nesse caso, aí a igreja deveria dar atenção a ele. Então, aquele cuidado de que acontecia de muitos falsos profetas, pregadores que estavam ali interessados apenas no ganho pessoal, que estivessem caminhando, viajando pelas igrejas para recolher recursos para si mesmo ou levar vantagem pessoal nessa vida cristã, nessa caminhada cristã. E há também no Didaquê, e era algo bastante usado na época esse critério, sobre o profeta, né, itinerante, sobre o pregador itinerante, que diz o seguinte, em relação à profissão, né? Se tiver um ofício, isso aqui é o que está no Didaquê, se tiver um ofício, que trabalhe nele e viva de seu trabalho. Se não tiver ofício, considerem como poderá viver conosco, sem ser um cristão ocioso, mas se não estiver disposto a aceitar essas condições, não é mais que um comerciante de Cristo. Tomem cuidado com os tais. Isso nos capítulos 11 e 12 do Didaquê. Então, o Didaquê mostra aqui que havia esse critério na análise do comportamento do pregador itinerante, e aqui a gente faz uma diferenciação, né? O profeta itinerante, o pregador itinerante, ele era diferente daquele que era o pregador, o pastor da igreja local. Porque o pastor da igreja local era conhecido pela igreja local. E essa igreja era aquela que aqueles pastores, pregadores que dependiam daquela igreja, viviam exclusivamente do ministério, eles eram mantidos por aquelas igrejas no primeiro século. Então, com esses não havia problema. E aqueles pastores do primeiro século que tinham os seus ofícios e que trabalhavam nos seus ofícios, como na história da igreja a gente também tem, recebiam através desses ofícios, mas também podiam, caso a igreja quisesse, mantê-los, ajudá-los a viver, né? E aqui é o ponto daqueles pregadores, dos pastores das igrejas, os pastores que eram pastores lotados, por assim dizer, estavam naquelas igrejas locais. Mas havia um grupo diferente, que era o grupo dos pregadores itinerantes, dos profetas itinerantes. E esses pregadores itinerantes, profetas itinerantes, eles anunciavam essa mensagem de igreja em igreja. Então, os irmãos não conheciam, não sabiam, na realidade, qual era o comportamento deles na prática. E aí o Didaquê traz esses critérios para que esses profetas itinerantes, esses pregadores itinerantes, não ficassem ali pelas igrejas, viajando de cidade em cidade, de igreja em igreja, usando aquela bandeira da pregação apenas para receber para si mesmo algum tipo de reconhecimento, algum recurso, e explorando a igreja. Então, aqui foram as observações feitas pelo que o Didaquê faz, e o que a gente tem dentro do próprio contexto da época, né? Falando sobre os pastores que faziam roupas para si também com peles de ovelhas, e profetas, no Antigo Testamento principalmente, que usavam roupas feitas com peles de animais e que se destacavam assim no meio das pessoas, da sociedade. As pessoas que olhassem para eles perceberiam que ali estavam os profetas, assim como também eram os filósofos gregos, quando todo mundo destacava e identificava os filósofos ali pela roupa, né, pelo manto. Então, assim também era como os profetas. E a gente vai perceber aqui, nesse texto, que quando a gente olha para esse ponto, a gente precisa ter bem claro na mente que aqui Jesus estava falando que as pessoas, que os profetas que chegariam ali falando sobre o reino dele, os pregadores, que assim como existiriam pregadores verdadeiros, anunciadores verdadeiros, existiriam também aqueles anunciadores, aqueles pregadores que não estariam cumprindo o chamado de fato, porque estariam adulterando a mensagem.
e adulterariam a mensagem exatamente para que as pessoas conseguissem olhar para essa mensagem naqueles termos do caminho mais largo. Então veja aí que tem uma conexão bem clara com o que a gente pensou, com o que a gente meditou ontem, na reflexão de ontem. Então, a razão de ser dessa transformação da mensagem, para que essa mensagem fosse uma mensagem mais um pouco diferente ou muito diferente da mensagem do reino, adulterando a mensagem, é para que ela fosse mais agradável aos ouvidos das pessoas. E aí esses falsos profetas, esses falsos pregadores precisavam ser identificados e a sua mensagem colocada de lado. Não poderia ser dado ouvidos a essa mensagem. Então, a gente vai perceber aqui também que Jesus faz usa um símbolo, né? Pega um exemplo das árvores, dos frutos, para mostrar aqui como é que, de fato, a mensagem de alguém, um profeta, um pregador itinerante que vive uma vida que não está pautada na verdade e que a pregação dele também não está pautada na verdade, vai produzir frutos ruins. A sua mensagem vai também apresentar caminhos ruins. Veja que ontem a gente pensou aqui sobre a porta estreita, que Jesus mesmo fala num trecho de Mateus 7, lá naqueles versículos que a gente viu ontem, que essa porta, quem acha essa porta é feliz por ter achado, mas para achar essa porta tem coordenadas dadas pelo Senhor. E esses falsos profetas dão coordenadas completamente diferentes. Então não vai nos levar, essas coordenadas não irão nos levar à porta certa, que é a porta estreita, que é a porta, é o caminho, é a vida num caminho estreito que é pautado pelos ensinos de Jesus. E aí o Senhor faz uma comparação, usa um exemplo, né, das árvores e dos frutos, mostrando que quando esses pregadores anunciam, eles são as árvores e os frutos são aquela mensagem que ele anuncia e que essa mensagem, com toda certeza, não vai bater, não estará de acordo ao ensino do Senhor. Então, você vai perceber que é algo ruim e não pode ser seguido. Os judeus, como os gregos e romanos, eles pensavam que a árvore pode ser conhecida pelos seus frutos, como é algo que é um consenso, né, nas nações. E aí tinha um ditado: conforme seja a raiz, assim será o fruto. Havia também uma outra frase, né, que diz assim: como poderia a videira crescer não como videira, mas sim como oliveira? Ou como poderia a oliveira crescer não como oliveira, mas sim como videira? Aqui está uma outra avaliação, isso grega, sobre o assunto. E a gente pode perceber que a grande questão aqui, nessa comparação com o fruto, né, falando sobre as árvores e os seus frutos, não é aquela comparação que alguns fazem, pensando que, por exemplo, você, para entender esse texto, você vai pensar aí num pé de banana, uma bananeira, e que aquela bananeira está ali, você sabe que é uma bananeira, e a banana que ela dá é aquela banana ruim, então aquele fruto é ruim, então aquela árvore não é boa. É isso que Jesus está dizendo, que é uma bananeira que dá banana e que o fruto dela todo mundo entende que é uma banana, mas que é uma banana que não tem um gosto muito bom. Não é dessa maneira que Jesus está falando. Jesus está falando de árvores que, por exemplo, uma bananeira que acaba dando uva. Então, se você olha para uma bananeira que está dando uva, você vai ter certeza de que não é uma bananeira, é qualquer outra coisa, mas não uma bananeira. Então, o que Jesus está falando aqui é que pelos frutos não tem como você não conhecer o profeta, não conhecer o pregador, não conhecer aquele mestre que está anunciando. Então, os frutos dele vão denunciar o seu perfil, a sua vida. E esse que é o grande quê da questão. Porque tem pessoas que dizem, mas não tem como saber se aquela pessoa está anunciando a palavra mesmo, da verdade, se ela está ministrando realmente o ensino correto da palavra do Senhor. Tem como saber sim. E eu vou falar aqui agora sobre alguns critérios, né? Primeiro eu vou falar sobre uma característica que faz com que a gente perceba muito bem o profeta, o falso profeta. Quem é o falso profeta?
E depois eu vou falar sobre algumas características do discurso dele, tá bom? Então, aquilo que caracteriza normalmente o falso profeta e também o que caracteriza o seu discurso. Sobre o falso profeta, algo que caracteriza muito bem ele é aquilo que a vida dele é marcada pelo interesse pessoal. Então, ele tem uma preocupação muito grande pela satisfação dos seus próprios interesses. Quando Jesus fala que é um lobo em pele de cordeiro, está falando que, por exemplo, se você pega um lobo e coloca nele uma pele de ovelha, ele, quando chegar no meio do rebanho, a única coisa que ele vai fazer é satisfazer o seu próprio interesse. Ele não vai conduzir o rebanho para que o rebanho esteja em pastos bons e em fontes boas. E o que ele vai fazer? Ele vai matar aquelas ovelhas para que aquela ovelha morta satisfaça os seus interesses. Ele se alimente. E ele só vai estar ali com o rebanho justamente para criar situações para que ele mesmo seja satisfeito, ainda que essas ovelhas sejam sacrificadas para o seu próprio interesse. Então, o interesse pessoal aqui é algo marcante na vida desses falsos profetas e mostra que eles tinham aí seriam marcados como são marcados na história, porque em nossa época também existem aí falsos profetas, existe esse grupo e vai existir sempre. E o que vai com certeza deixar bem claro qual é o padrão de vida dele é justamente esse comportamento marcado pelo interesse pessoal. No convívio, na cultura judaica, os rabinos sempre foram, não é, aqueles mestres na religião judaica, mas um dos princípios fundamentais, como Barclay fala, eu vou até ler um trecho aqui de um comentário dele, diz que um dos princípios fundamentais do judaísmo, no que respeita à sua disciplina religiosa, era que todo rabino devia exercer um ofício e deste modo ganhar a vida, e não devia receber retribuição alguma por seu ensino. Isso aqui é o que Barclay fala sobre como os rabinos olhavam, né, a sua vida e o exercício desse ministério junto à comunidade judaica. Então, no caso dos rabinos, como Barclay comenta, tinha esse princípio de que eles deveriam ter o seu ofício, viver pelo seu ofício. Mas por que há esse comentário? Porque na mente deles havia essa ideia muito clara de que eles não poderiam estar ali também apenas para o seu benefício pessoal. A gente sabe que desde que a igreja, primeiro século em diante, já havia por parte da igreja o sustento dos seus líderes, dos seus pastores, daqueles que estavam ali alimentando o rebanho. E isso é comum e até hoje, né? A igreja tem isso e tem base bíblica para isso. Mas o que esse trecho mostra é que a preocupação maior, inclusive para os rabinos ali, era justamente para que não fossem confundidos com falsos profetas, né? E quando a gente olha para isso, a gente tem que perceber que, no que diz respeito aos falsos profetas, esse comportamento de querer sempre atender ao seu próprio interesse e de matar, sacrificar até o seu próprio rebanho para o seu próprio interesse, isso marca de forma bastante clara um falso mestre, um falso profeta. E o que a gente tira de lição dessa primeira característica aqui é que, se você quiser saber de fato se aquele pregador, se aquele profeta, se aquele que está anunciando a mensagem, ele realmente está sendo fiel a essa mensagem, perceba se ele é aquela pessoa, se ele é aquele líder que está próximo, que de fato tem aquele cuidado com aqueles que estão sob o seu pastoreio. Nesse período de pandemia, algo que tem acontecido muito, né, é que as pessoas têm tido um distanciamento que é natural pelo próprio momento, mas também de
dificuldades até no contato através dos meios que a gente tem, que são os meios de tecnológicos e tudo mais. Nós temos buscado diminuir essa distância, esse distanciamento, através dessas reflexões. É uma forma de diminuir, né? de diminuir essa distância. E não é fácil, no caso, pensando para mim, fazer todo dia, não é, uma live com uma reflexão bíblica, porque eu tenho que pesquisar o texto, eu tenho que estruturar o que eu vou falar, a reflexão, eu tenho que fazer essas conexões do que é a aplicação prática, de qual é o sentido para nós hoje. Então, todos os dias eu tenho que fazer isso. E, além disso, tem também toda a parte da logística, né, porque a gente ainda está organizando essa parte das transmissões. Eu, aqui mesmo em casa, eu estou terminando de organizar a parte mesmo desse escritório que eu montei aqui para estudo, mas também agora para transmissões, e ainda estou na correria para poder terminar para concluir, porque aqui eu estou fazendo a gravação virado para uma parede que é a parede comum, mas atrás eu estou pintando, estou organizando a outra parede, o outro lado, para que ele seja o lado das gravações, seja para o estúdio mesmo, para gravações, para as lives e tudo mais. Então, tudo isso leva tempo, tudo isso demanda tempo. E a gente tem tentado encurtar essa distância através dessas ações. E essas ações são ações que demonstram o cuidado, tanto meu como pastor, como também cuidado da igreja, da liderança da igreja, para que a gente tenha esse cuidado. É tanto que, para quem é da igreja, já viu que logo no início, Thalita tirou umas fotos aqui da iluminação, não é? A iluminação eu acabei fazendo do zero, 2 softbox, né, para a gente usar para iluminar. Então, passei um bom tempo assistindo videoaulas, vendo como é que era, comprei o material, montei esse softbox, que é o que está iluminando aqui agora. Foram feitos do zero, eu fiz do zero. Então, é uma preocupação para que a gente consiga ter o melhor nesse momento, o que é possível, e encurtarmos a distância, né, entre nós na igreja. Mas veja que essa preocupação é uma preocupação de quem ama, de quem quer o melhor, de quem quer que cada pessoa que pode ter acesso às mensagens, que seja reconfortado pela palavra do Senhor. E isso todos os dias. Então, veja que esse é um parâmetro, mas tem outros, né? Você pode analisar aqueles anunciadores da mensagem, os pregadores, e ver o que está acontecendo nesse período para tirar suas próprias conclusões. A gente também tem outro, agora em relação ao discurso, né? Porque quando a gente pensa nos falsos profetas, você vai ver ali o perfil deles quanto a uma característica do interesse pessoal apenas, querem tudo para si, vivem para os seus próprios interesses apenas, mas também temos algumas características com relação à sua mensagem, né? E uma dessas características é que eles estão preocupados, na maioria das vezes, com aquilo que é uma observação apenas exterior. Estão preocupados apenas com os aspectos exteriores, com práticas que, para as pessoas, demonstram que eles são corretos, são fiéis, mas só em regras. O coração está longe do Senhor, mas estão praticando várias regras exteriormente, demonstrando que são fiéis a Deus. Isso era o que os fariseus e os escribas faziam. Então, esse discurso pautado apenas nas regras, em uma lista de regras que mostram um comportamento exterior para as pessoas, isso também é algo que marca muito o comportamento dos falsos mestres, porque estão apenas dizendo, olha, façam isso, façam aquilo, não façam isso, mostrando apenas regras para que você haja daquela maneira, para que você consiga praticar uma religião e não a fé cristã. Viva uma vida religiosa. Viver uma vida religiosa é fácil, porque você vai seguir várias regras e vai ali religiosamente cumprir essas regras. Então, uma das marcas, das características do discurso desses falsos mestres é que eles falam sobre uma lista de regras que mostram apenas uma religião exterior, cumprindo essa lista. E Jesus, quando fala isso, tem em mente os fariseus e os escribas de sua época, porque eles viviam assim, eles praticavam a fé dessa forma.
Uma outra característica desses ensinos dos falsos mestres é que esses falsos mestres, eles costumam separar a religião da vida, não é? Costumam dizer que dá para viver de uma forma no meio da sociedade, ou às vezes até fora dessa sociedade. Há alguns que pregam que a vida em sociedade ela é danosa, e há aqueles também que dizem que você pode viver de duas formas: viver uma fé cristã autêntica na igreja, e lá na sociedade viver de outra forma, porque Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, e pela graça dele ele salva todo mundo, não tem necessidade de ficar preocupado com o comportamento. Isso é um outro erro. Então a gente tem dois erros aqui que precisam ser analisados no discurso desses falsos mestres. Um é aquele discurso de que você deve viver uma vida na igreja, no meio cristão, e deve viver outro na sociedade. Aí você pode dizer para mim, mas tem quem pregue isso? Claro que tem. Basta você pesquisar aí pela internet, você vai achar. Então, dizem que na igreja você se comporta como a melhor pessoa do mundo, porque você está ali junto com seus irmãos, vivendo os seus dons no corpo de Cristo, mas fora, você pode viver a sua vida da forma que você quiser, porque tudo é pela graça, Deus já salvou mesmo, então você não vai perder essa salvação de jeito nenhum, pode viver de qualquer jeito. Esse é um extremo. O outro extremo é aquelas pessoas ou aquela pregação que diz que a gente não pode viver em sociedade. Porque o viver em sociedade é você estar no meio de pessoas que você vai se contaminar. Então tem gente que diz, eu queria mesmo que existisse uma cidade só de crente, uma cidade só de cristãos. Vamos pensar assim num contexto mais amplo, né? Só de cristãos. Aí pegando vários segmentos da fé cristã. Queria só uma sociedade assim, uma cidade desse jeito. Mas só que se você for pensar sobre o que Jesus falou sobre ser sal e luz, mostra que o cristão ele tem que estar em locais, em um ambiente que de fato precise da sua luz e precise do seu sal. Então se eu não estiver nesses ambientes, perde o sentido. Esse foi o erro que vários ermitões, né, vários cristãos durante a história erraram, porque acabaram se afastando da sociedade, se afastando das pessoas, para viver uma vida longe de todo mundo, como foi feito mesmo por vários monges também, né? E a gente sabe que isso não gerou nenhum tipo de benefício para a vida deles, nem para a vida dos demais, porque a razão de ser deles, do cristão, era estar na sociedade, estar com as pessoas, e fazendo com que essas pessoas sofressem uma influência positiva através da vida deles. Jesus mesmo disse em João 17, verso 15, o seguinte: não rogo que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Então Jesus disse aqui em João 17, 15, que rogava não para que nós fôssemos tirados do mundo, mas que fôssemos livrados do mal. Então, queridos, percebam que a última característica aí desse discurso dos falsos mestres é aquela de que nós devemos viver aí uma separação da nossa vida cristã com a vida em sociedade. Tanto do extremo dizendo que nós devemos viver uma fé cristã mais autêntica, né, entre aspas, na igreja, mas fora da igreja eu posso viver de qualquer jeito, porque a graça de Deus me salva de todo jeito mesmo. Ou aquele outro extremo, que é o de pensar que não deveríamos, né, não poderíamos viver junto com as outras pessoas em sociedade, porque senão nós iríamos ser contaminados, prejudicados, e não podemos estar muito perto de outras pessoas. Olha só, veja só uma coisa, o absurdo. A gente sabe que a maior porcentagem, as pessoas que vão para a igreja, em um maior grau, vão porque vão seguindo alguns amigos, vão por influência de amizades. Então você tem amigos que não são cristãos, e você convivendo com eles, você vive ali no dia a dia, você acaba fazendo algum convite, e essas pessoas te levam, aceitam o convite e acabam indo para a igreja. A maior parte das pessoas que vão para a igreja, que estão na igreja, que se convertem,
são pessoas que foram porque foram convidadas por amigos. Por exemplo, aqui mesmo nas nossas transmissões. Tem várias pessoas que participam das nossas transmissões que são amigos nossos, que foram convidados e estão participando, não fazem parte da igreja ou às vezes não fazem parte de nenhuma comunidade cristã ainda, mas que aceitaram o convite por amizade, querem ouvir uma palavra e tudo mais. Palavra de Deus. Aí eu volto para aquela questão. Se você é daquele tipo que pensa que não pode se envolver muito na sociedade, não pode ter muito contato com outras pessoas, pessoas que não pensam igual a você, que não são cristãs, se você pensa assim, quando você olhar para o seu círculo de amizade, você vai ver só pessoas convertidas no seu círculo de amizade. E como é que você vai influenciar outras pessoas de forma positiva? Você vai fazer com que essas pessoas sejam tocadas por Deus para que elas possam participar da fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se eu não estou pregando a mensagem, se eu não estou anunciando, se eu não estou perto dessas pessoas, como é que elas vão ouvirão? Como elas ouvirão? Como elas vão ouvir? Então, veja como é importante entender o princípio da forma correta. Então, quando um falso profeta vem dizendo que essa mensagem de que você deve viver fora da sociedade, que você não pode viver junto com as pessoas, que você não pode se relacionar com outras pessoas que pensam diferente, esse ensino é falso, porque o Senhor diz que nós devemos, de fato, anunciar essa palavra como sal e luz em meio àquelas pessoas que precisam disso. Se formos colocar iluminação no mesmo local, se uma casa tiver todas as luzes da casa estiverem num cômodo só, o restante da casa vai ficar no escuro. E qual é a razão de ser da lâmpada, da luz? Não é de levar a iluminação ao restante do cômodo, às ruas e tudo mais? Se todas as ruas estivessem iluminadas num ponto só, com todas as lâmpadas num ponto só, faria sentido? Então, quando a gente pensa em não viver em sociedade, em não estarmos junto com outras pessoas para iluminar outras pessoas com a palavra do Senhor, estamos pensando errado. Então, queridos, em resumo, o que a gente pode ter nesta reflexão de hoje, com base nesse texto que a gente pensou aqui, é que Jesus faz um alerta agora, nesse trecho, quanto aos falsos mestres, falsos profetas e o discurso deles. E esse discurso viria como um falso discurso justamente para que houvesse uma mudança, uma transformação ruim aí nessa mensagem, nessa anunciação da mensagem do Senhor, no conteúdo dela, para que ela fosse diluída e ficasse mais palatável, mais fácil de ser assimilada pelas pessoas, mas só que ela seria assimilada da forma errada, porque ela faria com que essas pessoas caminhassem pelo caminho largo e não pelo estreito. Porque o estreito só caminha por ele quem segue o padrão ensinado por Jesus, da forma que ele ensinou e que nós meditamos durante todas essas noites. Então, esse falso mestre vem como essa pessoa, como esse personagem que está ali anunciando essa mensagem apenas para diluí-la e fazer com que ela seja mais fácil, agrade mais os ouvidos das pessoas, do auditório. E a gente viu também que ele faz isso porque ele tem interesse no que ele vai receber. Então ele tem interesse pessoal de receber vantagem nisso, alguma vantagem, pode ser financeira, pode ser a vantagem de receber atenção das pessoas. E a gente viu também que essa própria mensagem, o discurso dessa pessoa, desse falso mestre, ele tem algumas características, e a gente viu aqui essas características do falso ensino. Um ensino que está focado muito mais em práticas, em uma lista de regras, em regras que só vão ser atendidas de forma exterior, não tem coração envolvido, é só religião, é religiosidade. Fala também sobre aquelas pessoas que estão aí preocupadas, né, em mudar em separar a vida cristã da vida em sociedade, em tirar o cristão da sociedade, dizendo que ele não pode se envolver com a sociedade, porque essa sociedade é ruim, é má. E aí arranca do ensino de Jesus aquela mensagem, aquela ordem de sermos sal e luz. E também há aqueles que digam, né, que a gente deve viver de qualquer jeito na sociedade, porque a graça do Senhor nos salva, então não tem problema nenhum, posso viver de qualquer jeito, que é um outro erro. A gente deve viver em sociedade, mas viver de forma santa, reta, íntegra. Então, esse é o ensino, e eu faço aqui votos de que você tenha entendido e de que você possa analisar o discurso que tem ouvido aí. A gente está numa época, né, em que facilitou muito a divulgação de mensagem
tem live sendo feita no YouTube, Instagram, Facebook, tem mensagem de todo tipo. Então você pode analisar cada uma delas e a partir do filtro da palavra de Deus, dessas avaliações que Jesus mesmo faz e das repreensões que ele faz, você pode analisar. E aí o Senhor, para encerrar, ele mostra a árvore como um exemplo muito claro disso. Você não vai colher uvas de bananeiras. Então, quando você olha para os frutos desses falsos mestres, que você pode identificar como frutos, inclusive o próprio discurso, né, deles, o discurso deles são os frutos deles na prática, com o discurso, se você analisar e ver que não bate com a Bíblia, você pode ter certeza que ali está um falso profeta que não merece atenção. E prefira caminhar pelo caminho estreito, porque é o único caminho que a gente tem. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus os guarde, os livre de todo mal. Foi um prazer, uma bênção estar com vocês. E hoje nessa transmissão, né, feita pelo YouTube, completamente pelo YouTube. A gente iniciou pelo Instagram e de um dado momento eu pedi que todos viessem aqui para o YouTube, justamente para que o Instagram, a gente não precisasse ficar aqui com essa transmissão partida, né, dividida. Já que o grupo assim é um grupo menor, a gente pode migrar todo mundo para o YouTube mesmo. E no Instagram eu vou postar naturalmente, se assim for permitido pela plataforma, a live nossa do YouTube. E no YouTube ficará aí, no canal da igreja, toda a transmissão. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Se você gostou, assim como eu, de ter revisitado essa mensagem, essa pregação, não deixe de curtir esse vídeo e de compartilhar com outras pessoas, né? É um momento precioso para a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus. E no vídeo de hoje a gente viu aquela nossa transição, não é? Do Instagram para o YouTube. E esse marco nosso também histórico para a igreja e para nossas vidas como cristãos. E naquele momento tão difícil, né, da quarentena, Deus ter providenciado para a gente os meios para que a gente pudesse ter, naquela época, transmissões todas as noites, né? Então, espero que Deus tenha falado ao seu coração e eu convido você a orar comigo agora, tá bom? Então, feche aí seus olhos, vamos orar juntos. Ó Deus, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos por mais este momento na presença do Senhor, por mais um aprendizado. Que o Senhor aplique em nós a Tua palavra e nos faça não apenas conhecermos essa mensagem, que nós não nos apeguemos apenas à letra fria do texto, mas que a gente procure a todo instante viver a mensagem, a palavra. Deus, abençoe as famílias que estão representadas aqui, que estão participando deste momento de reflexão bíblica. Alcance cada uma delas, abençoe, ministre a Tua palavra, transforme a realidade de cada um e de cada uma família, transforme para melhor. E abençoe o nosso país, ó Deus, país que está em ano eleitoral e que precisa, ó Deus, da Tua direção, como sempre precisamos, mas que neste momento o Senhor nos dê sensibilidade, sabedoria para agir, ó Deus, como cristãos, e como cidadãos que entendem a responsabilidade que tem nas mãos neste momento tão decisivo. Então que o Senhor nos abençoe, nos guie e abençoe nosso país. Abençoe nossos irmãos, ó Deus, meus irmãos que estão com algum problema de saúde, que o Senhor restaure a saúde dos teus servos. Aqueles que neste momento estão pedindo ao Senhor uma intervenção, uma resposta de oração, que o Senhor visite com a tua resposta à vida de cada um, em nome de Jesus. E nos dê, Deus, um resto de noite protegidos e guardados por Ti. É assim que a gente ora, agradecendo ao Senhor neste momento, desde já, porque a gente sabe que o Senhor já nos respondeu as orações. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, queridos. E agora, para a gente encerrar nosso momento de reflexão bíblica, eu vou
deixar aqui uma canção. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Um abração. Tchau, tchau. Fico imaginando que com o meu rei eu irei caminhar. Fico imaginando que então verei, tocarei em seu rosto. Fico imaginando. Cercado pela glória, o que sentirei, tocarei em meu Cristo, ou será que temerei? Dobrarei meus joelhos, ou de pé eu ficarei, cantarei, aleluia. Será que eu poderei falar? Fico imaginando. Fico imaginando que um dia, quando encontrarei com Jesus no céu, fico imaginando o que irei fazer para sempre. É adorar ao Rei. Fico imaginando. Oh, fico imaginando. Cercado pela glória, o que sentirei, tocarei em meu Cristo, ou será que temerei? Dobrarei meus joelhos, ou de pé eu ficarei, cantarei, aleluia. Será que eu poderei falar? Fico imaginando. Fico imaginando. Cercado pela glória, o que sentirei, tocarei em meu Cristo, ou será que temerei? dobrarei meus joelhos, ou de pé eu ficarei, cantarei, Aleluia. Será que eu poderei falar? fico imaginando. Fico imaginando. Fico imaginando. Fico imaginando. Yeah, yeah, yeah. Fico imaginando. Fico imaginando. Yeah, yeah. Fico imaginando E o que irei fazer para sempre é adorar ao Rei. Fico imaginando.